O presidente Lula e os cretinos. Foi dessa forma que o presidente Lula se referiu aos analistas de mercado a respeito da notícia que ele estava falando, né? Entrevista que ele deu à televisão, falando sobre a questão dos cortes, questão da dívida pública, e a Bolsa subiu. Então ele chamou de cretino os jornalistas que disseram que a causa da subida do dólar foi a entrevista dele. Bom, se fosse o Bolsonaro, o presidente da República, ele ia dizer, esses imbecis, porque o Bolsonaro tem uma diferença do Lula. O Bolsonaro sabe utilizar o S e o Lula ainda não aprendeu a usar o S no final das palavras. Pelo menos eles têm uma concordância. Não sabiam absolutamente nada de economia. O Lula só dá palpite, só dá tiro no pé. O Bolsonaro era... Eu não entendo nada de economia, quem sabe é o Paulo Guedes. Pergunta lá para o Poço Ipiranga que ele responde tudo. Bom, a verdade é que o presidente Lula está falando coisas que ele não deveria falar. Não porque seja uma coisa sigilosa, mas são assuntos que não dizem respeito à área dele. Ele tem um ministro da Fazenda para falar com o mercado, falar com a sociedade, mas é ele que quer falar. Ele dizer que fazer o ajuste fiscal à custa dos pobres, isso é uma total inverdade. Como é inverdade que o dólar subiu, em parte, não foi por causa da entrevista dele na televisão, foi por causa da mudança do Fundo Monetário, não do Fundo Monetário, mas do Banco Central Americano, que modificou a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, ele fala coisas que não deveria falar. Primeiro, isso é uma inverdade. É lógico que a conversa dele nessa entrevista piorou a situação, porque ele demonstrou total ignorância a respeito do controle do débito, da dívida, né? Do débito do governo e da dívida fiscal, que, na verdade, o que ele está pretendendo fazer, ele só prejudica os pobres. É exatamente ao contrário. Isso não é nenhuma posição ideológica, é macroeconomia. Isso está no livro de economia, nas publicações, nas ideias dos economistas. O gasto público no Brasil precisa ser reanalisado profundamente, com uma lupa, porque foi um acúmulo de decisões governamentais que levaram o Brasil a ter uma dívida pública excessiva. Uma delas foi a própria Constituição, que criou uma quantidade enorme de direitos à população, direitos sabidamente importantes, como a saúde, a educação, o auxílio àquelas pessoas que foram, de uma certa forma, marginalizadas do processo econômico. Tudo isso, sim, é responsabilidade do Estado de socorrer essas pessoas, como o Bolsa Família. Não há nenhuma contradição nisso. O mundo todo tem ações de combate à fome. Nos Estados Unidos, na Europa, não é só no Brasil, né? O Lula não inventou o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma coisa da década de 40, 50, 60, que países já experimentaram essas políticas públicas de erradicação da fome. Então, o que o Lula, de uma certa forma, se coloca é que ele fala coisas que ele não deveria falar. E ele contradiz o que o Haddad está falando. Ora, a dependência do mercado financeiro não é do Brasil. O mundo todo depende do mundo financeiro.
O mundo hoje gira em torno de dinheiro, não é o Brasil, o mundo todo. Agora, os países que estão desorganizados economicamente e financeiramente sofrem mais, como é o caso do Brasil. Então, esse dia que o Lula falou que foram os cretinos que publicaram que a fala dele que tinha derrubado, tinha feito a desvalorização do real, foi um dia que o mundo inteiro teve suas moedas desvalorizadas. O problema é que, com a ajuda dele, o Brasil foi a moeda que mais desvalorizou no mundo. Então, eu acho que o presidente Lula deveria... Não sei quem que ele ouve. Na verdade é essa. Não sei quem é que ele ouve. Ele tem uma visão muito restrita a respeito dos problemas do Brasil, mesmo com a questão do povo, dos pobres que ele imagina. Ele tem uma visão muito restrita, muito fechada, e isso, na verdade, só o prejudica, e prejudica o Brasil. Então, eu acho que o Lula deveria consultar um pouco pessoas mais ilustradas, pessoas que têm um pouco mais de experiência, e deixar que os seus ministros resolvam as suas pastas. Por isso que são ministros.